Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar a resolução da prova, certo? Da SpaceX de 2023. Então vamos lá, questão 33. Ele diz o seguinte: a hidrogenação do propeno sob adequadas condições reacionais e uso de catalisador é utilizada na indústria petroquímica para obtenção do propano. Considere a tabela de energias de ligação a seguir. Considerando a hidrogenação completa de 1 mol de propeno, o valor estimado da variação de entalpia dessa reação é D. Então, a primeira coisa, vamos montar a reação de hidrogenação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o propeno. O que é o propeno? É 1, 2, 3. Em quer dizer tem dupla, tanto faz aqui a esquerda ou a direita, certo? Aí, propeno H, completando as valências do carbono, certo? 4 ligações. Aí, ele vai hidrogenar, ou seja, ele vai reagir com H2. Para quê? Para romper essa ligação dupla que você tem aqui. Então, vai um hidrogênio para cada carbono e vai ficar assim, ó, formando propano. Então, eu tenho C, H, um hidrogênio vai para um carbono e o outro vai para o outro carbono que forma o propano, certo? C, H e H. Balanceando essa reação, eu vou ter, ó, eu não tenho 3 carbonos do lado de cá, eu tenho 3, para cada 1 mol desse. Eu não tenho 3 carbonos aqui, então no final também eu tenho 3 carbonos. Não tenho 2 hidrogênios aqui, se eu contar lá, eu vou ter também os 2 hidrogênios. Então, aqui tá tudo na proporção de 1 para 1, certo? Porque se você contar a quantidade de carbonos e hidrogênios no reagente, vai ser igual ao produto. Se eu quero calcular o ΔH dessa reação por energia de ligação, como é que a gente faz? Vocês lembram que na prova de 2022, eles sempre pedem essa de energia de ligação. Essa daqui, inclusive, a gente não vai fazer muitos cálculos, porque olha só, ΔH é igual ao somatório da energia de ligação rompidas, rompe no reagente, não é isso? Menos o somatório da energia de ligação das ligações formadas. Então, rompe no reagente e forma no produto. Por que esse menos e aqui é mais? O primeiro somatório é positivo e o outro é negativo. Porque quando você vai romper uma ligação, certo? Você precisa absorver energia, aumenta o grau de agitação, ela rompe a ligação. Para você formar, como está muito agitado, você vai ter que diminuir aquela energia para poder formar as ligações. Como, por definição, energia de ligação é energia absorvida para romper, certo? Ele sempre vai te dar positivo ou em módulo. E quanto é para formar? É só trocar o sinal. Então, para a gente não ficar trocando o sinal, a gente já coloca aqui. Porque seria a soma das ligações rompidas no reagente, mais as somas das ligações formadas nos produtos. Mas aí você teria que trocar o sinal. Então, a gente coloca esse menos aqui e a gente trabalha com tudo em módulo, ou tudo positivo, certo? Agora, presta atenção nisso daqui, gente. Eu teria que romper tudo e formar tudo de novo. Mas, na realidade, quais foram as ligações que foram rompidas aqui? Foi rompida uma ligação C dupla C, certo? Aqui, não é isso? E uma ligação o quê? CH. H com H. Não foi? E o que foi formada? Foi formada uma ligação C simples C e 2 ligações aqui. Não é isso, gente? Tudo bem? Então, foram 2 ligações C com H e uma ligação. O resto permaneceu o mesmo. Então, eu não vou precisar, certo? Romper tudo, fazer um monte de cálculo. Então, basta eu colocar que o ΔH dessa reação rompeu
uma ligação C dupla C mais uma ligação H simples H. Daí, menos, o que formou? Formaram-se duas ligações C simples H mais uma ligação C simples C. Pronto, tá aqui. Daí agora eu vou pegar lá a energia de ligação de cada um que ele me deu aqui e substituir aqui. Então, daqui eu tenho que o ΔH vai ser igual uma ligação C dupla C que tá lá, eu vou colocar aqui, ó, 614 mais 436. Menos duas ligações, mais duas ligações C simples H, que ele deu lá na tabela, que vale 413, mais uma ligação C simples C, que vale 347. Tudo bem? Então, daqui eu vou achar que o ΔH é igual a 1050 menos 1173, que vai dar um ΔH igual a menos 123 quilojoules por mol de propeno. Então, vamos ver qual a alternativa? Aqui, ó, menos 123, ok? Bom, vamos para 34 agora. Muitos dos metais que utilizamos no dia a dia são obtidos a partir de seus minérios por meio de um processo chamado genericamente de metalurgia. Na metalurgia são utilizadas várias reações de oxirredução, sendo uma delas a ustulação. Ustulação, aquecimento de sulfetos metálicos na presença de oxigênio, O2, produzindo o metal na sua forma elementar e ainda dióxido de enxofre, SO2. Acerca da ustulação da argentita, Ag2S, fazem-se as seguintes afirmações. É classificada como uma reação de dupla troca. Vamos ver? O que é a reação da argenita? Que vai ser, vou colocar aqui embaixo, tá? Então, ele diz que, vamos ver aqui de novo o que é. Aquecimento de sulfetos metálicos, que é o que eu tenho aqui, sulfeto de prata, na presença de O2. Então, vai ser Ag2S mais na presença de O2. Que vai produzir, vamos voltar lá, vai produzir o metal na sua forma elementar. Quem é o metal, né? A prata. Então, vai produzir a prata metálica, a prata zero. Mais quem? O dióxido de enxofre, que é o SO2. Então, aqui mais SO2. Tudo bem? Balanceando isso daqui, eu vou ter duas pratas aqui, duas aqui, certo? 2O2, 2CO2, um enxofre, um enxofre. O que eu fiz aqui, gente? Eu reagi uma substância composta com uma substância simples. Tudo bem? Isso daqui, ele é chamado de reação de simples troca ou de deslocamento. Então, isso aqui, essa reação é chamada de simples troca ou deslocamento. Por que deslocamento? Olha só, como se ele tivesse aqui, ó, deslocando aqui a prata, sai a prata e entra o O2, tá bem? Então, vamos ver o que ele falou lá. É classificado como uma reação de dupla troca? Não, esse item tá errado. 2. A equação que representa a ustulação é Ag2S mais O2, dando duas pratas SO2. Acabamos de fazer, certo? O óxido formado como produto da reação, quando reage com água, produz ácido. Este mesmo óxido, ao reagir com uma base, forma sal e água, certinho. Por quê? Porque o SO2, ele é o quê? Ele é um óxido ácido. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui. O SO2, quando reage com água,
vai dar o H2SO3. Tudo bem? Certo? Que é o ácido sulfuroso. Quando o SO2 reage com hidróxido de sódio, vai dar Na2SO3 mais quem? H2O. Tudo bem? Então, aqui fica 2, né? Certo, gente? Então, é o que ele diz aqui, ó. Óxido formado quando reage com água produz ácido, e este mesmo ácido, quando reage com uma base, forma sal e água, porque ele é um óxido ácido. Então, tá certinho. Tudo bem? 4. Considere o rendimento da reação 80%. A ostulação de 248 gramas de argentita produzirá aproximadamente 7,70. Produzirá aproximadamente 1,79 vezes 10 a quarta de SO2 nas condições normais de temperatura e pressão. Então, vamos ver? Vamos lá pegar isso aqui e vou apagar aqui tudo que eu fiz e vou deixar só a minha reação que eu tenho aqui, certo? Então, vamos apagar aqui e vamos lá. Vamos ver no enunciado, no item, o que ele me deu, o que ele pede. Vamos voltar lá. Ele fala o rendimento, que é 80%, e ele fala massa de argentita. Então, eu vou lá, faço uma nuvenzinha, escrevo massa. Tudo bem? Aí, vamos ver que mais que ele deu. Ele deu volume de SO2. Então, eu venho aqui no SO2 e escrevo o quê? Volume. Tudo bem? Volume. Pela minha estequiometria, o meu balanceamento, 1 mol desse, eu tenho 1 mol desse. Então, quer dizer que 1 mol de Ag2S. Só que ele quer 1 mol em massa. Então, ele não quer que você deixe aqui em mol. Ele quer que você transforme em massa. E como é que a gente transforma mol para massa? Vamos colocar aqui de preto, pra gente não confundir. Como é que você transforma mol para massa? Você usa massa molar. A massa molar do sulfeto de prata vale, só um instantinho aqui, vale 248. Então, só um instantinho aqui, gente, que a minha mesa ficou preta, ó. Só um instantinho. Bem no final, não é mesmo? Vai ser aqui, quer ver? Então. Acho que agora vai. Pronto, voltou aqui, ó. Voltou. Apagou de novo. Acho que agora vai voltar. Mas, gente, no finalzinho, faz isso comigo não. Pronto, voltou. Então, 1 mol. Mol em massa é massa molar. E a massa molar do sulfeto de prata vai dar 248, né? Massa molar da prata, 2 vezes, mais da enxofre. Está para 1 mol de SO2. Só que ele quer 1 mol em volume. E o mol em volume são 22,4 litros. Então, você vem aqui, ó, apaga o mol e multiplica a quantidade do mol em volume, 22,4 litros. Aí, para a segunda linha do exercício, você vai colocar o que ele te deu e o que ele pede. Então, ele quer vamos voltar lá? Em 248 quilos. Então, 248 quilos vai dar 248 vezes 10 a terceira gramas. Está para X. Então, daqui eu vou achar, isso aqui vai ser igual a 1,79 vezes 10 a quarta litro. É isso que eu tenho? Vamos lá?
1,74 na ICNTP. Então, esse item aqui está correto. Considerando o rendimento da reação 100%, a ustulação de 248 kg de argentita produzirá 4 vezes 10 a 21 átomos de prata. Então, agora vamos voltar lá. Agora, ele te deu massa da argentita, não é isso? E agora, ele quer átomos de prata. Certo? Então, vamos lá. Primeira linha da regra de 3. 1 mol em massa. Quanto é 1 mol em massa? É 1 vezes, porque é só 1 mol, 248 gramas de Ag2S. Só que aqui está para 2 mols de prata, não é isso? Então, são 2 mols de prata. Acontece que ele quer em átomos. Quantos átomos tem 1 mol de prata? O índice aqui não vale 1? Então, é 1 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, eu venho aqui. 2, porque são 2 mols. E cada mol tem quanto? 6 vezes 10 a 23... a 23 átomos de prata. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, o que ele me deu? 248 vezes 10 a terceira, não é? Porque aí você corta 248 com 248, não é isso? 248 com 248, que aqui vai ser x. Então, x aqui vai ser igual a 12, 120 vezes 10, 12, 10, certo? Vezes 10 a terceira, então isso daqui vai dar 12, não é isso? Vezes 10 a 26. Vamos ver quanto ele deu aqui. Opa. 4 vezes 10 a 21. Eita, não tem nada a ver. Então, item está errado, ok? Então, aqui ficou como? 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Alternativa D. Próximo. Considere a seguinte descrição de um experimento de laboratório. Principais reagentes, ele te deu tudo aí. E ele fala o seguinte: coloque 30 ml de uma solução de ácido clorídrico concentrado nos beckers A e B e coloque 30 ml de solução de ácido clorídrico diluído no becker C. Em seguida, aí eu fiz aqui, ó. Eu botei HCl, tá vendo? Aqui, ó, 12, 12 e 0,05, que são as concentrações que ele me dá aqui, ó. As mais concentradas, 12, e as diluídas tem as mais concentradas, 12, e as diluídas, 0,05, certo? Em seguida, coloque simultaneamente a placa de zinco no copo do becker A e uma porção de 0,3 gramas de zinco em pó no copo de becker B. Então, eu peguei, botei lá, ó, zinco em prata, em placa e zinco em pó, certo? Depois, meça o tempo decorrido até o consumo de zinco em cada um de becker. Posteriormente, copo de becker. Posteriormente, coloque uma porção. É engraçado falar copo de becker, porque becker já é esse copo, entendeu? Não tem subentende-se. Bom, enfim. Posteriormente, coloque uma porção de 0,3 gramas de zinco em pó no copo do becker C. Então, eu botei aqui, ó. Zinco em pó no becker 6. Sei foi eu que montei, não tinha no exercício. Meça o tempo decorrido até o consumo total de zinco nesse copo de becker. Observe o que acontece e anote os dados. Considerando que os sistemas estavam inicialmente em iguais condições e que foi observada a ocorrência de reação nos 3 experimentos realizados nos copos de becker, são feitas as seguintes afirmativas acerca do experimento e das reações ocorridas. Então, vamos lá. Então, esse aí é um exercício de cinética, né? Em todos os copos de becker, ocorreu a formação do clorato de zinco e do gás carbônico, ou seja, ele quer a reação que ocorre com isso. Então, a reação, deixa eu só pegar aqui, a reação eu tenho o HCl, vai reagir com zinco, vai formar, lembra que a gente falou de reação de simples troca ou deslocamento? Então, aqui vai formar ZnCl2 mais o quê? H2O. Tudo bem? Certo até aí? Gás carbônico?
Oxe, não tem nem carbono. E outra coisa, é cloreto de zinco, não é isso? É cloreto de zinco e não clorato. Balanceando aqui, eu tenho 2. Tudo bem? Então, cloreto, clorato não, cloreto. Então, esse item aqui está errado. Devido à maior superfície de contato do reagente metálico em pó em relação à lâmina, a velocidade da reação observada no Becker D será maior. No Becker B, a velocidade será maior do que no copo Becker A. Sim, por quê? No Becker B, eu tenho zinco em pó. E aqui eu tenho zinco em placa. Então, no B, eu tenho a mesma massa, certo? De zinco na placa e o zinco em pó. Só que no pó, eu tenho o que a gente chama de maior superfície de contato. Então, tem mais átomos de zinco em contato com HCl. Enquanto a placa são só os átomos de zinco que estão na superfície da placa. Então, do B, a velocidade do B vai ser maior que o do A. Então, esse item aqui está correto, certo? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. O segundo aqui está correto. Depois, as reações ocorridas nos experimentos podem ser reclassificadas como reações de oxirredução. Pode, gente, porque olha, toda reação de simples troca, ó, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, menos 1, menos 2 e 0. Olha só, aqui, ó, do hidrogênio. Ei, gente, aqui tá errado, né? Menos 1 mais 1, certo? Tudo bem? Então, aqui eu tenho o hidrogênio que passou de mais 1 para 0, então ele sofreu redução. E tem o zinco que passou de zinco 0 para zinco mais 2, então ele sofreu oxidação. Então, a reação de simples troca, geralmente ela é uma reação de oxirredução. Então, aqui tá certo. 4. Devido à maior concentração da solução ácida 12 mol por litro em relação à solução 0,05 mol por litro, a velocidade da reação observada no copo B será menor do que do Becker C. Não. A do Becker B, eu tenho maior concentração do que o Becker C. Então, a velocidade da reação aqui, ó, porque os dois, a superfície de contato é a mesma, os dois estão zinco em pó. Só que aqui a concentração é maior, então eu vou ter mais ácido clorídrico em relação com os átomos de zinco. Então, se aumentou a concentração, ele vai aumentar a velocidade da reação. Então, será menor? Não, ela será maior porque a concentração, ela é maior. Tudo bem? Certo? Bom, depois, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, na reação entre o ácido clorídrico e a água, o íon cloreto, certo? O íon cloreto é a base conjugada do ácido. Então, vamos lá. Bronsted-Lowry, ele fala que na teoria do Bronsted-Lowry, deixa eu só apagar esses aqui que estão aqui em cima. Teoria de Bronsted-Lowry é a teoria do par conjugado, que ele fala que é quando há doação de um próton. O que é isso? Você está vendo que o hidrogênio está passando daqui para cá, é a doação de um H+, certo? O próton que ele fala é de um H+, porque é uma reação química, não é a reação nuclear. Então, o que acontece, gente? Quais são os pares conjugados que eu vou ter aqui? Se esse aqui está doando, então quer dizer que esse aqui é um ácido de Bronsted-Lowry e esse daqui é uma base de Bronsted-Lowry, certo? E quais são os pares conjugados que eu tenho aqui? Eu vou ter o HCl, ó, e o que vai acontecer aqui depois, gente? Esse daqui, ó, o HCl vai formar Cl mais o H2. Isso, mais, peraí, segundo, na reação da, e a água, aí, gente, desculpa, então não tem nada a ver, é a água. Então, o que vai acontecer? É a reação do ácido clorídrico mais o quê? H2O, que vai dar
H3O+, mais Cl-. Então, o que aconteceu? Mesma coisa, ó. Esse daqui veio para cá. Então, aqui eu tenho o ácido de Bronsted-Lowry, vou botar de outra cor. O ácido de Bronsted-Lowry. E aqui a água seria a base de Bronsted-Lowry, porque ela recebeu esse H+. Os pares conjugados que eu tenho aqui, e aqui é a mesma coisa, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, esse daqui que vai doar pro cloreto, a reação inversa, ó, esse doa para cá. Então, o que aconteceu? Esse H3O+, passou a ser o quê? O ácido de Bronsted-Lowry e aqui a base de Bronsted-Lowry. É só você fazer assim também, ó. Quem é o par do conjugado HCl no meu produto? É o Cl-. Então, HCl, par conjugado com Cl-. H2O, par conjugado de H3O+. Ele só pode diferenciar por um H+, tá, gente? Se forem dois H+, aí eu não posso mais utilizar a teoria de Bronsted-Lowry. Nesses dois pares, nesse primeiro par conjugado aqui, quem tem maior quantidade de hidrogênio é HCl, então esse aqui é o ácido de Bronsted-Lowry e aqui é a base de Bronsted-Lowry. Olha aqui, quem tem mais hidrogênio? Um hidrogênio a mais, não é H3O+, que é o hidrônio ou hidroxônio? Então esse aqui é ácido de Bronsted-Lowry e aqui é a base de Bronsted-Lowry, como a gente tem aqui em cima, certo? Então, o íon cloreto é a base conjugada do ácido, olha lá. O íon cloreto é a base conjugada do ácido. Então, esse item está correto, certo? Então, vamos lá. Então, daqui eu vou ter 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Alternativa C. Tudo bem? Vamos lá. Questão 36. Deixa eu abaixar aqui. Questão 36. A alternativa que apresenta corretamente os conceitos químicos sobre as características de substâncias simples e compostas e de elementos químicos é: a alotropia é a propriedade que certos elementos químicos possuem de formar mais de um tipo de substância composta. Não. O que é alotropia? Alotropia são substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, ou seja, O2 e O3, carbono grafite e carbono diamante. Tudo bem? Então, são substâncias simples. O que é substância simples? Formada por apenas um elemento químico, não é isso? Então, no caso do O2 e O3, é o mesmo elemento, que é o oxigênio, só que cada um tem a quantidade de átomos diferentes. Carbono grafite e diamante, ele tem a configuração espacial diferente. Então, e o tipo de carbono também. Então, aqui ele está dizendo que entre substâncias compostas, não é. A alotropia é entre substâncias simples. Substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. A reação de análise ou decomposição são aquelas em que uma única substância sofre uma reação química que dá origem a duas ou mais substâncias diferentes, certinho, quer ver? Vamos pegar aqui o carbonato de cálcio, CaCO3. O carbonato de cálcio, ele se decompõe em CaO, né, temperatura, mais o que? CO2. Então, eu tenho uma substância, certo? Que dá origem a outras duas, chama de análise ou decomposição, certinho aqui. Depois, substâncias simples são formadas por dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes. Não, substâncias simples, eu posso ter substâncias simples de um átomo só, por exemplo, zinco metálico. Substâncias são formadas por dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes. Não, é pelo mesmo elemento químico, senão vira uma substância composta. Então, aqui está errado. Letra B. Substâncias puras são formadas apenas por um elemento químico. Aí não é pura, né, gente? Aí é substância simples. Substância simples é quando eu só tenho no meu sistema um tipo de substância, que pode ser substância simples ou substância composta, né? Então, por exemplo, eu tenho um sistema onde só tem O2. Então, é um sistema
que é substância simples, que forma substância pura. Aí eu tenho outro sistema que eu tenho O2 e CO2. Aí eu vou ter uma mistura onde eu tenho substância simples e substância composta. Então aqui tá errado. As substâncias carbono grafite, carbono diamante e as substâncias enxofre rômbico e enxofre monoclínico são exemplos de isomeria. Não, são exemplos de alotropia. O que são isômeros? Lá no composto orgânico. São substâncias de mesma fórmula molecular, porém de forma estrutural diferente, tá certo? Então é isso daí, gente. A próxima aula a gente vai para a parte 2. Então fiquem com Deus e até a próxima.